A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o governo não descarta enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional que unifique todas as propostas sobre o fim da escala de trabalho 6x1. Atualmente, alguns textos tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado. Quem vai trazer os detalhes desse movimento é a Júlia Firmino. Mais uma vez, de volta aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, o plano do governo é que a administração decida isso somente após o Carnaval. É essa a informação que você tem? Bem-vinda de volta. Oi, Caniato, muito obrigada. Boa noite mais uma vez para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is. Exatamente, é isso que o governo espera. Então, bater o martelo sobre o envio desse texto logo agora após o Carnaval. Hoje, como você bem disse, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse então que o governo não descarta a possibilidade de unificar em um único projeto de lei e enviar esse texto ao Congresso Nacional sobre aí essa questão da proposta do fim da escala 6x1, né? Escala de trabalho 6x1. E aí, atualmente, a gente precisa lembrar, tem vários textos sendo analisados, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. E aí, por isso, então, essa possibilidade do governo, né? Essa questão do governo agora querer trazer um projeto de lei unificando tudo isso. Mas o que Gleisi Hoffmann disse é que o principal ponto desse projeto de lei seria justamente a redução da jornada de trabalho. A expectativa da ministra, inclusive, é que esse texto seja aprovado no Congresso ainda nesse primeiro semestre. Isso porque no segundo semestre tudo vai ficar muito paralisado por conta das eleições agora de 2026. E aí, entre os principais pontos desse PL, o que deve constar são os 3 pontos, né? A escala mínima de 5 dias trabalhados por 2 de descanso, o limite de 40 horas semanais, atualmente a gente lembra são 44 horas semanais de trabalho, e também tudo isso sem alterar o salário do trabalhador. Mesmo que haja essas mudanças, então a expectativa, o que o projeto deve propor é que não haja mudança no salário. E aí, mais uma vez reforçando esse contexto, né, em que essa proposta vem, que essa fala de Gleisi Hoffmann aparece, é justamente em um momento em que o Senado já tinha aprovado ainda no fim do ano passado, né, em outubro do ano passado, uma PEC que acaba com essa escala 6x1 e que também no Congresso, os deputados, na Câmara dos Deputados, outras propostas ainda estão sendo analisadas em relação a essa escala de trabalho, essa mudança na escala de trabalho 6x1. Volto com você, Caniato. É isso, Júlia Firmino trazendo os detalhes dessa iniciativa. O governo quer reunir, unificar todos os projetos que tratam da redução da escala de trabalho, né? De 6x1 para 5x2. Obrigado, viu, Júlia? Bom trabalho para você, a gente volta a se falar. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Seguimos aqui, vamos passar para os nossos comentaristas para analisar essa iniciativa do governo, que é considerada muito importante, estratégica para a campanha eleitoral de 2026 e, digamos que, seduz muita gente, né, Mota? Muitos assalariados, aqueles que trabalham pelo regime CLT, veem nessa iniciativa algo muito bacana. Não fazem uma análise macro do problema, entendem que aquilo vai beneficiá-lo. Poxa, eu tenho 1 dia de descanso, agora eu terei 2, não vai mudar salário, vou deixar de trabalhar 44 horas, vou passar a trabalhar 40 horas semanais. Isso parece um presentão, viu, Mota? Depende como a pergunta é feita, né? Se você perguntar para uma pessoa, para qualquer brasileiro, o que é que você prefere? Você continua ganhando o que você ganha, mas vai trabalhar menos? Ou você continua trabalhando o que você trabalha hoje, mas vai ganhar mais? Eu acho que a maioria das pessoas vai preferir ganhar mais, Caniato. E essa é a opção que está diante das pessoas, mas de uma forma disfarçada, porque o governo não tem interesse em explicar isso. O que o Brasil precisa é de um aumento de produtividade. O brasileiro, de uma forma geral, ele não quer trabalhar menos, ele quer ter uma vida melhor. Em 1980, presta atenção nisso, o Brasil tinha a mesma produtividade da Coreia do Sul. Hoje, a produtividade da Coreia do Sul é 3 vezes maior do que o Brasil. Quer dizer o seguinte, num dia de trabalho, o trabalhador sul-coreano faz 3 vezes o que o brasileiro médio faz. Em 1990,
O PIB do Brasil era igual ao da China, meus amigos. Igual. Hoje o PIB da China é 10 vezes maior do que o Brasil. A China virou a fábrica do mundo. E a gente aqui está discutindo o escândalo do INSS e Banco Master. Essa é a nossa pauta. Uma das razões do atraso brasileiro é justamente isso, é essa pauta, essa mentalidade populista esquerdista que predomina na política. A mentalidade do papai Estado, que vai dar tranquilidade para as pessoas, tranquilidade e pobreza. O brasileiro não quer trabalhar menos, o brasileiro quer viver melhor, com mais conforto, mais saúde, mais segurança, independência. É isso que as pessoas querem. Elas não querem viver de esmola do Estado, não. Eu escuto isso de todo tipo de pessoas, de todos os níveis sociais. As pessoas querem viver sem ter que se preocupar todo dia, sem ter que tomar todo dia um susto com essas ideias sem pé nem cabeça de políticos e partidos que defendem soltura de criminosos, liberação de drogas, fim da propriedade privada, aumento de impostos e agora essa loucura desses escândalos financeiros. É isso que o brasileiro quer. Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados em Os Pingos nos Is, o governo pretende unificar todos os projetos que tratam do fim da escala 6x1, porque há projetos diferentes tramitando na Câmara e no Senado. Você, Dávila, acho que o Mota trouxe um aspecto que é muito importante quando a gente fala de produtividade, né? Há vários rankings que já foram feitos que mensuram, indicam e quantificam a produtividade dos trabalhadores em vários países. E o Brasil está sempre nas últimas posições, inclusive se o recorte é feito com países da América Latina, por exemplo, o que é muito curioso, porque alguns fariam a seguinte avaliação: mas não dá para comparar o Brasil com os tigres asiáticos, né, com os países europeus, com os norte-americanos, não. Se você fizer um recorte somente com os países da América Latina, nós não estamos no topo, o que é muito curioso e preocupante. Você, Dávila, o avanço do projeto do fim da escala 6x1. É interessante que vale a pena comparar números quando é favorável a nós. Quando é contrário a nós, nós não gostamos de comparar. O Mota trouxe um ponto fundamental. A queda de produtividade no Brasil é algo assustador. Nós perdemos produtividade com outros países emergentes, como o Mota também lembrou, e com outros países da América do Sul. Nós temos 50% da produtividade do Chile. Nós temos menos produtividade que a Argentina. Então, assim, esta degeneração da produtividade tem enorme impacto. E esse projeto populista só fica em pé para essa turma da esquerda que gosta de ideologia e não gosta de fazer conta. Se você pegar um dos maiores especialistas em legislação trabalhista, que é o professor José Pastore, ele mostra claramente que esse projeto vai gerar desemprego, vai aumentar a informalidade e vai destruir empregos de qualidade, porque aquele cara que sabe trabalhar de qualidade não vai querer cair fora da CLT para virar mais PJ. Então, é um desastre e vai aumentar em 18% o aumento de contratação formal via CLT. Isso significa que o Brasil vai ser campeão mundial de encargo trabalhista. Vai custar 112% para contratar alguém. E pior, Caniato, isso vai ter um impacto gigantesco nas contas públicas. Vai fazer com que estados, municípios, governo federal tenham que contratar mais funcionário público, agravando a questão das contas públicas, agravando a questão previdenciária e fazendo com que o Brasil se torne ainda mais inviável economicamente. Ou seja, esse projeto é um desastre. Qualquer um que sabe fazer conta sabe que isso vai gerar desemprego, aumentar o gasto público, assustar os trabalhadores qualificados que vão cada vez mais para a pejotização e não vai ajudar o Brasil a se tornar mais produtivo. Pois é, Musa, só tenta, enfim, além da sua avaliação, da sua análise, se você puder rapidamente explicar para o nosso público por que uma medida como essa poderia fomentar um movimento de desemprego, porque assim, o empregador não poderia reduzir o salário, certo? Então ele teria que demitir
E contratar novos funcionários com salários mais baixos, seria essa a provável estratégia dos empregadores? Vai lá, Musa. Não é nem esse o ponto só, tá? Até porque nós estamos, veja, eu discordo da metodologia, mas com nível de desemprego baixo, quem está no Bolsa Família e desistiu voluntariamente de procurar emprego não entra na estatística de desempregado, mas se você está com esse desemprego baixo, não adianta você baixar os salários porque as empresas estão com carência de mão de obra. Então, a coisa complica ainda mais. Mas vamos lá, justamente para explicar esse primeiro ponto que eu tinha desenhado, justamente para tentar traduzir para aqueles que não compreendem como isso afeta o dia a dia do brasileiro, com uma narrativa bonita, mas que afetará principalmente essas pessoas que acham que estão sendo beneficiadas. É o que eu sempre falo. O governo te dá 5, mas ele toma 10 de você de outra forma sem você perceber. Basicamente, quando o Temer fez a reforma trabalhista, trouxe uma flexibilização do trabalho, nós vimos os números melhorarem. Veja, nós vivemos hoje num mundo e numa economia onde há necessidade de flexibilização. Você não consegue ver um ambiente de inovação e criatividade se não for num ambiente de flexibilidade. Não há. E o que nós estamos fazendo é enrijecer tudo quando vivemos em 2026 num ambiente muito mais aberto. As pessoas querem e demandam produzir de outras formas. Então, vamos lá, para tentar fazer um pouquinho disso. O grande problema é que, se você enrijece, dificulta ainda mais a contratação, você leva as empresas a uma carência, uma dificuldade de encontrar essa mão de obra que já está carente. E aí eu chego na produtividade que o Mota muito bem falou. O que é a produtividade? A produtividade nada mais é você usar os fatores de produção, capital e mão de obra para produzir. Quanto, de fato, um brasileiro produz por hora? Você tem uma métrica que ela é usada basicamente em dólar. Ou seja, você tem, segundo os números oficiais do próprio FMI, é o seguinte: um brasileiro produz, na média, 19 dólares por hora. Essa é a média dos números oficiais. Você precisa de 5 brasileiros para o que um americano produz. 6 brasileiros para o que um suíço produz. Ah, Bruno, você está comparando com países muito longe. Então vamos aqui para perto. Você precisa de um chileno para o que 3 brasileiros produzem. Você precisa de um argentino, você precisa de um brasileiro e meio. Ou seja, nós perdemos a produtividade para o argentino, que teve a deterioração das últimas décadas. Então, a produtividade do brasileiro é muito baixa e a produtividade na indústria do Brasil é a mesma de 2011. Se analisarmos de 95 para cá, nós tivemos uma queda em termos reais da produtividade de 0,9% ao ano, segundo dados do próprio governo brasileiro. Nós paramos no tempo. Se você ainda força um salário igual para o brasileiro trabalhar menos horas, com a produtividade estagnada ou em termos reais caindo, esquece. A boca do jacaré entre os países desenvolvidos abrirá muito mais do que já é e nós ficaremos lá para baixo na tabela. O que nós vamos produzir? Quanto produziremos? Muito menos do que os outros países mais flexíveis. É um retrocesso, mais um. Pois é, mas essa análise do Bruno é fundamental e deveria ser feita também pelos legisladores, né, Dávila? Porque parece muito bonito entregar numa bandeja para a população como se fosse um grande presente, né? A redução da escala 6x1 para 5x2. Agora, é preciso que os legisladores se atenham àquilo que é realmente importante, né, Dávila? Quais são as perspectivas? Olha, eu volto aqui aos números do Pastore, que sempre me chamam muita atenção. Ele diz o seguinte: o Brasil é um dos poucos países que você já tem direito a 30 dias de férias. Aí você tem mais 1/3 do abono, que equivale mais uns 10 dias. Aí tem feriado. Então, em 10 anos, ele faz uma comparação. O Chile remunera 150 dias de férias. No Brasil são 400 dias. 400 dias. O Brasil vai ser o primeiro país do mundo que vai remunerar mais o descanso do que o trabalho. E esse país que tem essa produtividade decrescente preocupante. Imagina só, Caniato, se isso vai ajudar o Brasil a se tornar um país mais competitivo e produtivo. Então, isto é uma medida populista, eleitoreira, para cair bem nos ouvidos das pessoas num ano eleitoral. Só que as consequências serão dramáticas para os trabalhadores.
Mas, Mota, não tem uma questão cultural? Quando a gente debate esse tipo de tema, parece que tem um aspecto cultural que joga contra o Brasil, né? O Dávila menciona esses números, esse levantamento feito pelo Pastore, que indica o volume gigantesco, né, de dias concedidos para férias, o abono, além disso, os vários feriados. E não é incomum nós nos depararmos com colegas das empresas por aí, colocando na rede social, falta muito para sexta-feira, comemorando quando tem ponte de feriado, ainda bem, vou poder viajar, enfim, como se isso fosse a melhor coisa do mundo. Ok, é bom passear, estar com a família e tal, mas é muito bom trabalhar, acumular dinheiro, conseguir comprar as coisas. Esse aspecto cultural não joga contra o país e contra os brasileiros, Mota? Um pouco, Caniato. Na minha experiência internacional, existe alguma diferença sim, mas a diferença não é tanta que justifique o que acontece. Eu morei 5 anos nos Estados Unidos, trabalhando no Banco Mundial, uma equipe multinacional. Dava 5 horas da tarde, todo mundo largava a caneta e estava doido para pegar o carro e ir para casa. Tem 2 coisas que a gente precisa observar. Primeiro, que essa questão da produtividade, ela não depende só da vontade, ou nem depende principalmente da vontade, do empenho do trabalhador. A gente precisa ter cuidado com isso. Ela depende de vários outros fatores. Depende, por exemplo, do equipamento. Aqui no Brasil, boa parte do trabalho é feito sem equipamento adequado, com tecnologia antiga, enquanto o trabalhador sul-coreano, o trabalhador americano, tem acesso à última tecnologia. Aqui no Brasil é caro você importar equipamento. Então, você substitui equipamento por trabalho braçal. Isso diminui a produtividade. Outro fator é o treinamento. Lá fora se investe mais em treinamento, em qualificação da mão de obra. Aqui, muitos empresários tomam a decisão de não fazer isso. Por quê? Porque a rotatividade de mão de obra é grande. Porque, às vezes, o sujeito pede demissão para receber um programa de ajuda do governo. Eu já ouvi isso de vários empresários. Nós temos uma quantidade enorme de vagas em aberto e com dificuldade de preencher. Então, há vários fatores que afetam isso. O investimento que as empresas fazem. Aqui no Brasil agora vai vir tributação de dividendos em cima de todos os outros impostos. Então, o empresário prefere investir lá fora. Então, é preciso a gente ter cuidado de chamar atenção para isso, porque senão a gente acaba dando a impressão de que o trabalhador brasileiro é descansado, que ele não se empenha. Não tem nada disso. São vários fatores que contribuem para a produtividade. Agora, eu queria recorrer, mais uma vez, a uma forma muito fácil de explicar, porque a gente fala muito sobre produtividade, sobre esses fatores, e o Dávila levantou muito bem a quantidade de dias de férias, e a gente acaba soando como se nós fôssemos contra o bem-estar das pessoas. Então, eu quero trazer mais uma vez aqui um exemplo que todo mundo entende. 99% dos brasileiros, se tivesse uma chance de trabalhar e morar nos Estados Unidos, aceitava na hora. Mas, meus amigos, os Estados Unidos não têm carteira assinada. Lá não tem 30 dias de férias. Lá não tem CLT. Lá não tem abono. Lá não tem nada disso. Lá você negocia com o seu empregador. Na época que eu morei nos Estados Unidos, a maioria das empresas te dava 5 dias de férias quando você entrava na empresa. E aí, a cada ano que passava, você ganhava mais um dia de férias. E eu me lembro, Caniato, que eu achava isso um absurdo. Que coisa mais selvagem, esse capitalismo, né? No Brasil, nós temos um direito de 30 dias de férias. E aí, sabe o que eu descobri, Caniato? Eu fui para os Estados Unidos com 27 anos e eu descobri que as pessoas que estavam lá com a minha idade já tinham casa própria, casa mesmo, aquelas que a gente vê nos filmes, né? Carro zero. A casa financiada em 30 anos com juros ridículos, o carro financiado em 5 anos com juros pequenininhos também. Então, quando você olha para os Estados Unidos e vê a qualidade de vida lá, tem uma coisa que você não consegue enxergar, caro espectador, caro ouvinte, é que isso tudo é fruto da liberdade. Esse papinho de benefícios do governo, de escala 6 por 1 e outras coisas, o resultado disso tudo é manter o Brasil no subdesenvolvimento e na pobreza, te enganando, porque agora você vai ter mais dias de férias para se lamentar da vida ruim que você tem e da falta de dinheiro para comprar as coisas que você precisa. Pois é, boas reflexões nesse tema. Quer fechar você, Musa? Vamos lá.
Sim, foram ótimas reflexões. E tem um ponto importante, baseado nisso também, dá para complementar o que o Mota falou, que, no meu entender, grande parte das pessoas realmente não entendem isso que a gente está falando, ou que é produtividade, por isso a gente tentou aqui ser o mais claro possível, para que a base da população possa entender. Mas tem um ponto em que isso me incomoda muito. Da forma como a política é feita, aquele candidato, para tentar se eleger, ele pode falar o que quiser. E é claro que é mais sedutor para aqueles que não entendem e aprenderam ao longo dos últimos 20 anos que o empresário é um malvadão. É claro que é melhor dizer, o empresário é rico, então melhor eu vou trabalhar 4 horas a menos por semana, ele vai ter que me pagar mais de qualquer jeito, como se não tivesse consequência. Ele tem mais dinheiro mesmo, não vai mudar nada para ele. Quem sofre as consequências é realmente o próprio trabalhador, porque o salário acaba sendo muito mais baixo, estruturalmente falando, nos anos, para arcar com todos esses custos e todas essas coberturas sociais que falsamente protegem os trabalhadores. Então, o político ele tem salvo-conduto para mentir o quanto quiser, e como as pessoas não entendem, quanto mais sedutor, maior a mentira. E lembre-se do que dizia Thomas Sowell, quando as pessoas pedem o impossível, e elas são induzidas a pedir o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-la. Ou seja, são eles, aqueles que acham que estão sendo beneficiados, os que mais pagam as contas por isso. Pois é, a gente vai seguir acompanhando. Essa discussão deverá receber um tratamento especial do Congresso Nacional, já que é um projeto muito importante para o governo federal, para o presidente da República. Então a gente vai acompanhar essas discussões que acontecerão no Congresso Nacional.